versículo 5 em diante, até o versículo 2 do capítulo 2. O irmão Zão, se quiser permanecer com o fundo aí, eu agradeço, tá? Deus abençoe sua vida. Podemos ler? Amém. Diz a palavra do Senhor. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andamos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Caros filhinhos, esta palavra vos escrevo, capítulo 2, para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é propiciação pelo nosso pecado, não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Para fechar, eu quero ler o versículo 17 do capítulo 2 com você. Diz a palavra: ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode tomar o seu assento? Eu quero enfatizar o versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, versículo 7, se no entanto andamos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você crê nessa verdade? Você acredita de fato nessa verdade? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas para nos purificar de todo o pecado, antes João vai dizer: se andarmos na luz e tivermos comunhão com ele. O apóstolo João, que antes foi um discípulo, um aprendiz, e agora um apóstolo, ele vai escrever não para uma igreja específica, mas provavelmente ele escreve essa carta para grande parte das igrejas da Ásia. É uma carta circular, é uma carta que se aplica na vida de toda a igreja. Ele vai escrever essa carta e os versículos, as palavras que nós lemos, com o intuito do povo aprender sobre comunhão, de ensinar sobre a comunhão que a igreja, que eu e você devemos ter com Cristo, e uma vida de santificação. João está trazendo a igreja, despertando a igreja a uma vida de comunhão com Cristo e também uma vida de santificação, porque uma coisa resulta a outra. A comunhão traz a santificação, e o crente santificado, ele vive em comunhão, é algo que se completa. João, ele vai dizer para mim e para você, através dessa carta: se nós andarmos, aleluia, na luz, em comunhão com ele, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus, aleluia. A comunhão é algo que o Senhor preza, a comunhão é algo que o Senhor prioriza, e às vezes nós damos atenção a coisas espirituais e nos esquecemos da comunhão simples com a presença do Senhor. Nós damos importância àquilo que é notório e esquecemos de ter comunhão com Cristo naquilo que é simples. Mas nessa noite o Senhor ele nos orienta. Nessa noite o Senhor
estar em concordância, partilhar do mesmo pensamento, partilhar do mesmo sentimento. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver concordância. A igreja que tem comunhão, ela partilha do mesmo pensamento, ela partilha dos mesmos sentimentos, ela partilha da mesma coisa, das mesmas ideias, coinonia, algo em comum, algo em acordo. Paulo vai dizer à igreja de Filipenses, se eu não me engano, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O mesmo sentimento que houve em Cristo. E ele também vai dizer para a igreja de Coríntios, aleluia, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa ensiná-lo? Mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Oh, aleluia. O mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Por que, Flávia? Porque o crente que tem comunhão, ele pensa, aleluia, as coisas que são do alto, ele pensa nas coisas que são de cima e não nas coisas que são terrenas. O crente que tem comunhão, ele anda ligado com as coisas que são do alto e não anda ligado com as coisas que são da terra. Já dizia o salmista, irmão, o Senhor é aquele que ama a justiça e odeia a iniquidade. O crente que tem comunhão, ele precisa amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. A gente louva, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. A gente canta, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Mas a gente muitas das vezes compartilha com aquilo que ele odeia. A gente muitas das vezes, aleluia, compartilha daquilo que ele abomina. Mas o crente que tem comunhão, ele ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Ele ama o pecador, mas ele tem nojo do pecado. Ele ama o pecador, mas ele tem nojo do vício. Ele ama o pecador, mas ele tem nojo da prostituição. Ele ama o pecador, mas ele tem nojo da fofoca, da contenda, da mentira. Porque quem tem comunhão, aleluia, anda na luz como ele andou e tem comunhão com ele. Comunhão. Eu não posso ter comunhão com Deus e não compartilhar daquilo que a palavra dele compartilha, e não concordar com aquilo que a palavra dele me instrui. Eu não posso ter comunhão com Deus na vertical e não ter comunhão com meu irmão na horizontal. Porque quem tem comunhão com Deus de cima para baixo precisa expressar isso na horizontal, de um lado para o outro. É impossível o irmão dizer que tem comunhão com Deus, mas não olha na cara do outro irmão. Ele tem comunhão com Deus, mas não consegue suportar o irmão. Ele tem comunhão com Deus, mas não consegue, aleluia, não consegue se dar, não consegue entender, não consegue perdoar. Então a comunhão com Cristo te ensina a viver na horizontal. A comunhão com o Pai me ensina a viver bem com aquele que está ao meu redor. Jesus, ele vai falar no seu ministério terreno, ele vai me ensinar, ele vai me instruir aos discípulos a guardarem essa comunhão, a ter essa comunhão. E ele vai dizer no Evangelho de João, no seu capítulo 15, sobre os discípulos permanecerem nele. Isso é comunhão, um só com o Pai. Porque se eu sou um só com ele, eu não vou agir de outra maneira a não ser como ele agiria. E a Bíblia diz que ele é aquele que perdoa. A Bíblia diz que ele é aquele que ama. A Bíblia diz que ele é aquele que abençoa. A Bíblia diz que ele é aquele que ajuda. A Bíblia diz que ele é aquele que julga as nossas causas. Então ter comunhão com ele é perdoar como ele perdoa, amar como ele ama, ajudar como ele ajuda, abençoar como ele abençoa. Ele vai seguir ensinando os discípulos o caminho da comunhão, no capítulo 15 do Evangelho de João. No capítulo 16, ele vai trazer um alerta para os discípulos, o preço que os discípulos pagariam, porque teriam comunhão. Jesus está dizendo que não vai nos isentar
capítulo 16 traz um alerta para os discípulos daquilo que eles enfrentariam: a perseguição, a fome, a nudez, a escassez, o frio, a espada, o perigo, a morte, por causa dessa comunhão. No capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus ele vai interceder por esses discípulos que tinham comunhão com ele. Jesus vai orar por esses discípulos que tinham comunhão com ele. Só que eu quero me atentar agora, para a gente fechar o capítulo 15, falar, fechar essa questão da comunhão. E Jesus ele me desperta, ele está nos despertando hoje. Porque a espada que corta aí, ela corta aqui primeiro. Jesus ele vai reunir os seus discípulos. E ele já estava nas vésperas da sua morte, da sua crucificação. Ele começa um diálogo com os discípulos. Ele vai relatar, declarar, dizer para esses discípulos: eu sou a videira verdadeira. Meu pai, o lavrador. Toda vara que está em mim e não dá fruto, o meu pai tira, arranca, lança e queima. Mas toda vara que está em mim, o meu pai limpa para que dê mais fruto. Então, ter comunhão com ele, estar com ele, permanecer nele, não significa que você vai deixar de ser podado, de ser, aleluia, de ter uma manutenção do céu na tua vida. Ter comunhão com o Pai não vai te isentar das provações, das lutas, das dificuldades, porque ele poda, não é para você morrer. Ele de vez em quando vai cortar umas folhas, um galho, não é para te matar. Ele vai tirar algumas manias, ele vai mudar alguns pensamentos meu e seu, aleluia, não é para vergonha nem para nossa derrota, mas é para que nós tenhamos mais frutos na presença dele. Porque aquele que está em mim, o Pai limpa para que dê mais frutos. Aleluia. E é bem verdade que o processo da poda na vida do crente não é fácil. Existem processos que são dolorosos. Existem processos que doem a alma. Existem processos que a gente cria uma resistência, porque é tão bom ficar na zona de conforto. É tão bom permanecer com o mesmo pensamento e achar que a gente tem sempre razão. É tão bom a gente criar uma forma de viver e permanecer do jeito que a gente acha que está legal, que é correto. Só que quando Jesus nos chama para ter comunhão com Ele, Ele nos chama para mudar pensamento, Ele nos chama às vezes para mudar sentimentos, Ele nos chama às vezes para nos moldar, não da nossa forma, mas nos trazer para o molde que Ele deseja que a gente esteja. Isso é a poda. E para isso acontecer, a gente vai sentir desconforto. A gente às vezes vai ter que se levantar sem querer se levantar. Às vezes a gente vai chegar a este culto sem querer estar. A gente vai ter que acordar cedo, para ir para o estudo bíblico sem querer ir. A gente vai ter que ouvir o sermão do pastor sem concordar, mas concordando, porque se ele é uma liderança, é instituído por Cristo. E a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Cristo. Então a gente precisa obedecer, mesmo achando que tem razão, e orar para que Deus mude. A gente precisa se submeter à poda. Se a gente está nele, se a gente tem comunhão com ele, a gente precisa deixar ele podar, a gente precisa deixar ele fazer, a gente precisa deixar ele lapidar o vaso. Ele vai dizer na sua palavra: pode o oleiro contender contra o vaso? Ó casa de Israel. Agora é o oleiro, ele não pode o vaso contender. É o vaso que dá as coordenadas ou é o oleiro? Ele vai dizer na sua palavra: assim como o vaso na mão do oleiro é Israel na minha gente. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A minha vontade, Jeremias vai dizer que o meu coração é enganoso. Aquilo que eu acho que é bom para mim, ele sempre é. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final é morte. Só que o oleiro, ele sabe moldar, ele sabe tratar, ele sabe trabalhar, aleluia, e ele sabe preparar o vaso da forma que ele bem deseja. Então Jesus está dizendo para os discípulos: toda vara que permanece em mim, ela precisa ser podada. Se vós estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo aquilo que vocês pedirem no meu nome será feito. E aquele que permanece em mim, esse dá muito
declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós fazemos mentirosos e a sua palavra não está em nós. O versículo 1 do capítulo 2, ele vai seguir dizendo: caros filhos, esta palavra eu vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais. Não é sobre você, mas pelos pecados de todo o mundo. Comunhão não é só sobre mim, não é só sobre aquilo que eu quero, mas Ele é fiel para perdoar o pecado de todo aquele que se arrepende. Se você pecar, tem um advogado que intercede junto ao Pai. Eu falei no capítulo 15 de João, ele mostra para os discípulos o valor da comunhão de estar ligado. No capítulo 17, pelos discípulos terem comunhão, ele vai alertar os discípulos que não seria fácil. E ele vai alertar os discípulos dos perigos e das provações que sobreviriam. Mas ele também vai lançar uma palavra no capítulo 16 dos discípulos, quando ele vai se alerta. No último versículo, se eu não me engano, no capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus ele vai dizer: eu digo isso para que vocês tenham paz. Eu digo para que vocês tenham paz. Ele estava preparando isso. E ele vai seguir dizendo: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu já venci. Aleluia. Ele está dizendo: vocês vão passar pelas provações, mas antes eu digo para vocês: tenham paz, porque eu já venci. Ele já venceu por você. A gente tem o costume de dizer, né? Ele já venceu, nós vencemos também. Não, ele venceu por nós. O sangue que foi vertido nos garante vitória. Oh, aleluia. Eu vou repetir isso aqui, irmão, porque você precisa entender. O sangue que foi vertido te garante vitória, pastora. O sangue que foi vertido te garante vitória, igreja. Eu vos digo para que tenham paz. Nesse mundo vocês vão ter aflição, vocês vão chorar, vocês vão sofrer, mas eu estou dizendo, aleluia, vocês podem ter aflição, mas eu já venci o mundo. Eu já venci. E João está dizendo, filhinhos, se vocês pecarem, porque ele sabe que ter comunhão não é algo fácil, é algo que requer esforço, é algo que requer coragem. Eu digo que para estar aqui sentado e ouvindo palavra, servir a Deus, você tem que ter coragem. Aleluia. Quem está lá fora não é corajoso, corajoso é quem está aqui dentro, matando todo o urso, o leão gigante, para permanecer. Então ele vai dizer, filhinhos, se vocês pecarem, todavia, se vocês pecarem, já tem um advogado junto ao Pai. O que João está dizendo é: ter comunhão com Ele não significa que você vai deixar de ser pecador, mas o sangue dele traz a certeza de quem tem comunhão com Ele, que todo dia está sendo purificado por esse sangue. Oh, aleluia! Estar em comunhão com Ele é ter a certeza que todo dia Ele está me lavando, todo dia Ele me purifica, todo dia Ele me resgata, todo dia Ele me santifica. Se você pecar, existe um advogado que é fiel, justo, para perdoar o pecado confessado. Um advogado. A palavra advogado, no original, quer dizer paracleto. E uma das definições de advogado paracleto é consolador, ajudador, defensor, intercessor. Ele está dizendo: você tem um advogado, você tem um ajudador, você tem um intercessor, um consolador, um defensor. Então no capítulo 15
que Jesus começa a orar. Jesus ora primeiro por si próprio, porque ele sabe o que ele iria enfrentar. Jesus sabe que a cruz que o aguardava era pesada, não pelo peso natural da madeira, mas era pesada por causa do meu e do teu pecado, por causa da minha e da tua enfermidade, por causa do meu e do teu sofrimento. Jesus começa a orar ao Pai, entregando depois a mão dos discípulos ao Pai também. Depois que ele ora por ele vai orar pelos discípulos. É lindo o capítulo 17 do Evangelho de João, porque narra uma das orações mais lindas da Bíblia, as mais importantes. E a gente fala pouco sobre essa oração. A gente costuma orar no Salmos 23, a gente costuma orar no Salmos 91. A gente conhece bem a oração universal, que é a oração do Pai Nosso, está lá em Mateus 6, se eu não me engano. A gente conhece bem essa oração. Só que o capítulo 17 é uma oração linda, porque não é Davi orando, não é Moisés orando, irmão. Aleluia, não é Josué orando. Quem está orando no capítulo 17 do livro de João, do Evangelho que João escreveu, é o próprio Cristo que está orando pela igreja. Oh, aleluia! Ele se coloca como sacerdote, como intercessor, advogado, ajudador, e ele vai dizer: Pai, eu oro por estes. Eu oro por esses, porque eles estão no mundo e eu estou com ele, mas eu vou voltar para ti e eles vão ficar. Mas Pai, eu oro por eles. Eu não oro para que os livre do mundo. Jesus está dizendo: não oro para que os livre, mas eu oro, perdão, eu não oro para que os tire do mundo. Eu não oro para que os tire do mundo, mas eu oro para que os livre do mal. Quais são? Eu entreguei eles a ti, que assim como eu sou um contigo, eles sejam um conosco. Jesus vai seguir orando e ele vai dizer, e isso aqui é lindo, porque Jesus vai dizer, eu guardo comigo, ele vai dizer assim: Pai, eu não oro só por esses quem? Sabe qual os discípulos 12 que estavam com ele? Ele vai dizer: Pai, eu não oro só por esses, mas eu oro por aqueles que hão de ouvir essa palavra. Você não era gerado no ventre da tua mãe, mas Jesus já estava orando e intercedendo por você. Oh, aleluia, ele vai dizer: eu oro por aqueles que hão de ouvir essa palavra, Pai. E ele vai dizer no capítulo 19, no versículo 17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ele orou por nós, ele se colocou como advogado, como intercessor, como ajudador. Por quê, Flávia? Porque ele sabia que você não teria uma tarefa fácil. Jesus não é carrasco, ele conhece as suas dificuldades, conhece as suas debilidades, conhece as suas fragilidades, as suas impossibilidades, mas ele está dizendo: você tem um ajudador, você tem um intercessor. Eu conheço as tuas guerras, eu sei o que você ia enfrentar, porque antes de você enfrentar, eu já enfrentei por você. Mas eu estou aqui para orar, para interceder e para você entender que existe um maior com você, que é maior do que o mundo. Ele sabia o que você ia enfrentar, Deus já deu. Quando a Bíblia fala de mundo, a Bíblia fala da humanidade, a Bíblia fala do mundo, que é o sistema corrompido do universo. Aqui, Jesus está dizendo para que
Aleluia. Só para a gente meditar. Ele orou e ele entregou os discípulos na presença do Pai. Depois que ele entrega, ele foi seguir o seu propósito. E nós sabemos que ele foi fiel no seu propósito até o fim. E ele não negou a si mesmo. Ele cumpriu a sua missão por aqueles que ainda nem ouviram, ainda não tinham ouvido a palavra, mas hoje nós ouvimos. E ele se entrega por aqueles que ele orou comigo com você. O sangue dele foi vertido e através do sangue dele que nós temos a vitória. Aleluia! O sangue dele foi vertido e através desse sangue ele proveu aquilo que eu e você precisava. Ele está dizendo que o sangue que purifica te dá acesso àquilo que você não tinha acesso. Oh, aleluia! O sangue que purifica te faz viver aquilo que você não tinha condição de viver. Por quê, Flávia? Porque quando esse sangue foi vertido naquela cruz, aleluia, ele proveu aquilo que eu não tinha em você. Quando o sangue dele verte naquela cruz, no lugar, aleluia, no nosso pecado, na nossa culpa, ele proveu perdão. Quando o sangue dele foi vertido, irmão, no lugar da minha enfermidade, da minha doença, ele proveu a cura. E no lugar da morte, ele proveu vida. Aleluia. Ele proveu por causa do sangue que foi vertido. E eu quero declarar esse sangue sobre a tua vida mais uma vez. Eu quero declarar esse sangue sobre a tua casa. Eu quero declarar esse sangue sobre a tua família. Eu quero declarar que quando você estiver sendo lavado por este sangue, remido por este sangue, santificado por este sangue, praga alguma chegará à tua tenda. Oh, aleluia! Enquanto você estiver coberto neste sangue, o teu inimigo vai ter que bater em retirada. Enquanto você estiver coberto por este sangue, você vai ter vida de Deus. Tem vida de Deus para você, meu irmão. Tem vida de Deus para quem tem comunhão com Ele. Tem vida de Deus. Aleluia! Oh, eu gostaria que você se colocasse de pé com a visão do pastor. Amém? Posso deixar a igreja de pé? Tem vida de Deus. E ele vai falar no capítulo, no versículo 17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Aquele que faz a vontade de Deus permanece. Céus, terra passarão, mas a palavra tem que permanecer. Tem uma palavra liberada para a tua vida. Tem uma palavra liberada para os teus sonhos. Tem uma palavra liberada para este ministério. Foi liberada uma palavra, irmão, no mundo espiritual sobre a tua vida. Aleluia. Para permanecer nele, eu preciso
Aleluia. Coloca a mão no seu coração, quero orar pela sua vida. Pai Santo, querido e eterno, em tua presença, Senhor, linda a minha oração com a tua igreja, em comunhão, Senhor, com o teu corpo. Ah, Deus, porque a tua palavra diz, Senhor, que aonde há comunhão, ali o Senhor ordena a bênção. Deus, a comunhão é tão importante que se nós não tivermos as bênçãos, elas ficam retidas. Mas a comunhão faz, Senhor, com que o Senhor ordene a bênção. Ah, Espírito Santo, é através de sobre esta palavra, Senhor, que eu quero declarar a tua bênção sobre a tua igreja. Eu quero declarar provisão sobre a vida do teu povo que se encontra neste lugar. Senhor, desata aquilo que está lotado. Pelo poder que é no teu nome, pelo poder que é no teu sangue, Senhor. Desfaz as artimanhas do inimigo da nossa alma. Tudo aquilo que Satanás projetou e arquitetou contra este povo, contra este ministério, seja dissipado pelo poder que é no sangue. O sangue que nos garante vitória está sobre este lugar. O sangue que nos garante vitória. O sangue precisa declarar isso. Nos envolve na tua graça, nos purifica cada vez mais com teu sangue. Oh Deus, nos ensina a importância de ser um só contigo, em nome de Jesus. Tira tudo aquilo que precisa ser removido do nosso meio, tira tudo aquilo que precisa ser removido da nossa vida, tira tudo aquilo que é pedra de tropeço, que é laço, que é embaraço. Remove as pedras do caminho da tua igreja. Oh Deus, faz um caminho novo, tu podes. Tu és aquele que faz trilhar a rocha. Nós te clamamos, Senhor, faz um caminho novo no deserto. Derrama chuva sobre o sedento, torrentes de água, Senhor. Em nome de Jesus, com o teu sangue nos purifica. Vem com tua água também limpa sobre nós, ó Deus querido. Nos concede do teu alimento hoje. Sacia nossa alma, sacia nossa fome, sacia nossa sede. Você pode orar, você pode tocar na presença dele, você pode clamar por esse sangue que foi vertido, você pode invocar o Deus que verteu o seu sangue para descer puro. Saúde, sobre a